Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar da entrada de arquivos no R, as diferentes maneiras e os diferentes formatos de arquivos que a gente pode importar para começar a trabalhar com nossas análises. Vamos lá. Bom, aqui eu estou só mostrando um exemplozinho de planilha que a gente vai utilizar. Então ela está salva no formato padrão do Excel, XLSX, apesar de que eu estou usando o Linux, que é o programa chamado LibreOffice Calc, mas ele suporta formatos também aqui do Windows, do Excel. Então eu criei aqui uma planilhazinha com apenas 5 colunas aqui e 9 linhas, né, 10 contando aqui o cabeçalho. E eu fiz um recortezinho dessa planilha apenas com 3 colunas para a gente ter duas subplanilhas aqui dentro de um mesmo arquivo para a gente ver como isso funciona na prática lá na hora de importar no R. Então salvei esse arquivo na minha pasta de trabalho, vamos lá para o R agora. Então aqui no R, importante é primeiro definir o meu diretório de trabalho. Então para definir a gente já viu que o comando é setwd e também eu posso vir aqui em seção, set work directory, choose directory, ou então usar o atalho Ctrl Shift H e aí definir aqui a minha pasta de trabalhos. Ele vai criar aqui o comandinho, então eu copio aqui para o meu script e toda vez que eu precisar eu já estou aqui com o meu comando para setar o diretório de trabalho. Então se eu quiser confirmar se o meu diretório de trabalho foi setado corretamente, simplesmente eu chamo o getwd, ele vai me dar aqui o caminho. E como a gente viu no vídeo anterior, para eu listar os arquivos que eu tenho disponíveis aqui no meu diretório, simplesmente eu uso o comando dir e eu tenho aqui então todos os arquivos que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Apesar da gente poder fazer, né, a importação de dados aqui para o R de maneira visual, aqui vamos dizer assim no modo clique, não é muito uma muleta que a gente deve se apoiar tanto, porque quando a gente começa a trabalhar com arquivos que tem um volume de dados muito grande, dificilmente a gente vai trabalhar, por exemplo, com planilhas eletrônicas. Então nós vamos trabalhar com arquivos em formato texto. Então é bom, apesar de quem está começando pode ser um caminho mais fácil para o aprendizado, mas já ir se acostumando à ideia de aprender o comando de importação via comando de linha, porque vai facilitar bastante a vida lá na frente. Então, para fazer o primeiro importação aqui de arquivos do formato Excel, a gente precisa primeiro fazer a instalação de um pacote específico. Então, eu posso vir aqui na minha aba de pacotes, instalar e procurar o pacote. O nome é Read Excel. Então, no caso da minha instalação aqui, ele já está instalado aqui no meu computador, então não vou instalar de novo. Mas o comando, se eu quisesse fazer a instalação dele via código, seria install packages e aqui dentro do parêntese o nome do pacote, certo? Então esse pacote ele permite aqui que a gente trabalhe com arquivos de planilha eletrônica no formato do Excel, direto dentro do R. E aí lembrando que para utilizar qualquer pacote aqui no R, eu tenho que fazer a chamada desse pacote. Então a gente vai chamar aqui o pacote para poder trabalhar. E aí o R já completa para mim aqui, como eu tenho o pacote instalado, e eu executo essa linha. E aqui agora o Read Excel está habilitado para mim. Então, a partir do momento que eu tenho esse pacote instalado, aqui quando eu venho na minha aba de ambiente global aqui, onde vai aparecer minhas variáveis, eu tenho essa função aqui, import dataset. Então eu tenho aqui algumas opções. Então o R me permite importar arquivos de texto, normal, arquivos do Excel, e inclusive arquivos também no formato de outros pacotes estatísticos, como o SAS, o Stata e o SPSS, que é o da IBM. Então a gente vai trabalhar aqui primeiro com esse arquivozinho do Excel. Então simplesmente eu clico aqui From Excel, ele vai abrir essa janela. E o bacana é que ele já mostra aqui o código que ele vai gerar para a gente fazer essa importação via comando de linha. Então, para quem está começando, isso pode ser um atalho bem bacana de você fazer a coisa visual, mas você tem aqui a saída também de código para você aprender o que é que o R está fazendo. Então, simplesmente eu venho aqui, navego até a pasta onde está o meu arquivo que eu quero importar. No caso, eu chamei ele aqui de excel.xlsx. Vou abrir esse arquivo. Por padrão, a gente viu lá no Excel que eu tinha duas subplanilhas. Então, por padrão, ele abre na primeira planilha, mas eu posso fazer a importação de uma a outra planilha se eu quiser. Então, aqui onde tem aqui sheet, que significa folha, eu tenho aqui as minhas planilhas que vão estar lá no meu arquivo e eu posso fazer a seleção de qual planilha eu quero selecionar. E aí, se a gente olhar aqui no código, ele já cria aqui o argumentozinho de qual planilha eu quero selecionar. Então, mas se eu colocar aqui no padrão, simplesmente por padrão ele vai selecionar a primeira planilha. Aqui onde tem nome, eu posso dar o nome que eu quero que ele vá ser criada a variável lá desse conjunto de dados no R. Então eu chamei ela aqui de dados Excel.
Isso aqui, NA, é para tratar dados faltantes. Então, se na minha planilha tivesse alguma célula aqui com dados faltando e eu tivesse algum caractere especial, por exemplo, no lugar da célula vazia tivesse um traço ou zero, alguma coisa do tipo, eu quisesse tratar esse, esse dado faltante na hora da importação, aqui é onde eu uso essa opção. E aqui onde está marcado, primeira linha como nomes, então dá para a gente ver aqui que a minha primeira linha do arquivo lá no Excel era simplesmente os descritores aqui dos meus dados, das minhas variáveis. Então, se eu desmarcar isso aqui, ele vai considerar aquela minha primeira linha também como uma linha de dados, que não é o que a gente quer. Então, simplesmente eu venho aqui e marco por padrão aqui, ele já fica como se ele já considera como se a primeira linha fosse já dos descritores. Então, simplesmente eu venho aqui importar. Meu conjunto de dados está importado aqui no R, ele já abre aqui a visualização para mim. E se eu olhar aqui, então, eu tenho aqui as linhas de comando que ele utilizou para poder fazer essa entrada de dados para mim. Então, simplesmente aqui, aquele nome que a gente deu lá para a variável, dados Excel. Então, aquela minha variável que ele cria aqui, que é um data frame, agora está associada a essa variável aqui. E o comando é super básico, simplesmente aqui o read Excel e o nome da planilha. Então, se a gente quisesse, por exemplo, aquela segunda planilha, viria o argumento aqui. E aí, lembrando, mais uma vez, quando eu tenho qualquer dúvida sobre os argumentos de uma função, eu posso simplesmente pedir ajuda para aquela função específica. Então, a gente vê que a função tem aqui alguns outros argumentos que a gente pode utilizar, tá? Então, aqui só colocar um comentário para lembrar que aqui é o pacote para leitura de dados. Então, essa seria uma maneira visual. Isso aqui funciona tanto para os dados de Excel quanto para dados de texto. Então, aqui agora, se a gente for partir para os dados de texto, eu posso vir aqui também de novo em Import Dataset, essa primeira opção aqui por texto. E eu vou mostrar para vocês primeiro o formato dos arquivos que a gente vai trabalhar. Então, deixa eu abrir aqui o editor de texto. Então, eu criei eu tenho aqui, isso aqui é um banco de dados que é do R também. Já vem com a instalação do R em alguns pacotes, que a gente vai trabalhar ele mais na frente. Mas, por exemplo, isso aqui é um formato chamado CSV, que seria um arquivo de texto separado por vírgulas. Então, cada campo aqui no meu arquivo de texto, ele é separado por uma vírgula. E na hora que o programa for fazer a leitura, ele vai justamente fazer a separação dos meus campos por esse caractere de vírgula. Uma coisa que é importante observar é que se o seu sistema operacional não tiver configurado, por exemplo, para utilizar o padrão de decimal para ponto, então aqui, por exemplo, se você tivesse 1,072, ele iria considerar o 1 como uma coluna, o 0,72 como uma outra coluna. Então isso é importante observar. Por exemplo, no Windows você tem a opção de salvar CSV tanto com vírgula, mas por padrão ele salva como ponto e vírgula. Então, o seu separador aqui de CSV seria ponto e vírgula e não vírgula. E aí não teria esse problema do usar a vírgula como decimal. Mas a gente vai ver como resolver isso aqui agora mais pra frente. E aí eu criei uns outros arquivos aqui só pra gente brincar. Então, fiz uns recortes. Eu posso ter também arquivos .txt, arquivos de texto simples. E aí eu posso ter separadores das mais diversas opções. Então aqui está separado por tabulação. Então a gente pode ver que o campo de tabulação separa aqui as minhas 5 colunas de dados. Eu posso ter separado por espaço simples ou por um separador específico. Então às vezes você vai estar trabalhando com saída de algum para outro programa e o separador de campos é um separador específico. A gente vai ver como tratar isso agora no R. Então se eu vier aqui importar dataset de texto, eu vou importar primeiro o nosso CSV padrão, tá? Então aqui na janelinha eu tenho aqui o arquivo original, né? Ele mostra uma prévia do arquivo como está original, e aqui uma prévia de como seria o reconhecimento dos meus dados. Então a gente tem algumas opções aqui, parecido lá com o do Excel. Então o nome do conjunto de dados que eu queira dar aqui para ele, então eu vou chamar ele aqui de cap para reduzir. Esse encoding é a questão de como ele vai reconhecer, por exemplo, a linguagem aqui ou o encode do arquivo. A gente pode deixar no automático, o computador já detecta. O heading é aquela opção da gente de considerar ou não a primeira linha como texto ou como descritor, como dado ou como descritor, então a gente deixa habilitado. Isso aqui a gente vai ver no outro arquivo que eu criei, como é que a gente usa, mas por exemplo, se a gente tivesse aqui uma outra coluna
e quisesse utilizar a primeira coluna como o nome das linhas aqui, a gente pode utilizar essa opção. E aqui são os separadores de CSV que ele traz como padrão. Então ele tem aqui espaço em branco, vírgula, ponto e vírgula e tabulação. Então eu só tenho essas 4 opções. E se eu utilizar, por exemplo, aqui, definir o separador errado aqui no arquivo, então como meu arquivo está separado por vírgula e eu dizer para ele aqui que ele está separado por espaço, ele vai tentar procurar aqui a separação por espaço e não vai encontrar. Então ele vai fazer a importação do banco de dados todo como um único arquivo, uma única frase ou string, digamos assim, um único conjunto de caracteres em uma única coluna. Então vai estar importando errado. Então aqui a gente tem que escolher o separador certo. Da mesma forma que a gente viu lá no Excel, eu tenho como tratar também as células vazias. Então é nessa opção aqui na.string. Essa string has factors aqui, mais para frente quando a gente for trabalhar com fatores, a gente vai ver como é que a gente usa essa opção na hora da importação. Por enquanto não precisa se importar muito com isso. E aqui simplesmente eu mando importar. Do mesmo jeito ele vai mostrar aqui a linha de comando que ele utilizou para importar esse arquivo de texto e vai já exibir para a gente aqui o nosso arquivo também já importado. Então eu posso simplesmente selecionar essa linha, colocar aqui e eu tenho aqui então a importação padrão de um arquivo CSV que está importado por padrão. Então eu posso fazer isso também com qualquer outro arquivo, por exemplo, de texto. Eu posso usar tanto essa opção de read.csv quanto essa opção, então deixa eu chamar aqui read.table, que funciona também parecido. Então aqui eu posso chamar o meu arquivo, então ele vai estar, esse é o nome do arquivo que a gente vai estar trabalhando, tabulação.txt. Já nele o meu separador é diferente, então ele é um arquivo separado por tabulação e o código para tabulação no R é um /t, barra invertida t. Então aqui no CSV, por que a gente não usa um separador aqui? Porque por ser já uma função específica para CSV, então a função já assume que o separador padrão para o CSV seja vírgula e já usa isso como padrão. Se eu tiver um arquivo CSV, por exemplo, do Windows, em que o separador seja ponto e vírgula, então eu venho aqui e declaro que o meu separador é ponto e vírgula, certo? Da mesma forma, se no meu arquivo aqui eu estou trabalhando no Windows e meus dados estão separados, o decimal por vírgula e não por ponto, eu tenho aqui também um argumento chamado dec, que é para eu desculpa, dizer para o R qual é o meu separador para decimal. Como aqui no meu caso o meu sistema já está configurado para utilizar o decimal como ponto, então eu não preciso informar essa opção. E aí lembrando lá que nosso arquivo tem o cabeçalho na primeira linha, então a opção que eu uso aqui é header, e aqui você pode passar o valor verdadeiro ou falso. Então quando eu passo verdadeiro, a função vai identificar a minha primeira linha como descritor e vai utilizar para nomear as minhas colunas de dados. Eu posso escrever aqui true todo ou simplesmente um T, e quando for falso, false, ou simplesmente para abreviar um F, beleza? E aí aqui, se eu fizer a importação, está aqui criado também, então 9 observações de 5 variáveis, igual que a gente importou de cima. E aí, se eu quiser visualizar esse meu conjunto de dados importados, eu dou um view.tab ou simplesmente eu clico aqui que ele faz a mesma função. Então está importado. Então eu queria mostrar para vocês um caso especial, porque a gente não pode também ficar tão apegado a importar visualmente. Então se eu for importar, por exemplo, aquele meu descritor, que é um caractere específico, visualmente aqui eu não tenho essa opção de separador, então não teria como importar ele aqui visual. Então eu simplesmente posso copiar o que eu usei para copiar aqui, para importar o dado de tabulação. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é mudar o arquivo. E o bom é que o R já completa aqui para mim. Lembrando, se eu tiver alguma dúvida como é o nome dos meus arquivos, dou um dir, vejo aqui, posso simplesmente copiar o valor para não errar o nome do arquivo. Meu separador lá já não é mais uma tabulação, meu separador é um caractere de arroba. Então simplesmente eu informo para o R aqui que o meu separador é um caractere de arroba. Mando importar. Do mesmo jeito, então,
tá importado aqui os meus dados com separador aqui completamente diferente do padrão. Eu queria mostrar para vocês aqui só a questão de como tratar dados faltantes. Então a gente vai importar aqui no modo visual para vocês verem. Eu criei um arquivozinho aqui chamado bugs, só faltando algumas coisas. Então a gente percebe aqui que eu tenho algumas células que estão vazias, né? Mas em vez de estar a célula vazia, digamos assim, propriamente dita, eu tenho um tracinho aqui. Então se eu chegar aqui onde tem NA strings e informar o traço, na hora que eu importar lá, ele vai substituir esse traço vazio por NA, que é a opção de dados faltantes e ausentes no R. E aqui, como eu falei, eu tenho uma primeira coluna que não vai interferir em nada aqui na minha análise. Então, para eu não ter o trabalho de excluir essa coluna lá depois, eu posso vir aqui no row names, que é o nome das linhas, e eu posso pedir para ele usar essa primeira coluna como nome das linhas. Então, quando eu importar, aquela minha primeira coluna sumiu. Eu só tenho aqui a partir de idade até a minha coluna de fumante, e a nossa casela vazia lá está aqui substituído por um NA, que é a casa de dados faltantes aqui no R. E aqui então eu tenho aqui o comando que o R utilizou para importar, e eu posso ver aqui quais foram as opções que eu posso usar. Então, para quem está aprendendo, eu recomendo brincar um pouco com importação de arquivos. Eu vou deixar esses arquivos disponíveis na descrição do vídeo para vocês baixarem e poderem praticar. Então isso aqui é bem importante, porque sem entrar com os nossos dados no R, a gente não tem como partir para as nossas análises. Então no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês alguns comandos de como a gente pode explorar um pouquinho visualmente de uma primeira vista o nosso conjunto de dados. Então até o próximo vídeo.